Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia por trás da ciência, sobre a atitude filosófica, o indagar, sobre a reflexão filosófica, a filosofia, um pensamento sistemático, em busca de uma definição de filosofia, e assim também com uma filosofia como fundamentação teórica e crítica. Bora lá? Um videozinho longo aí. Verdade, pensamento racional, procedimentos especiais para conhecer fatos, aplicação prática de conhecimentos teóricos, correção e acúmulo de saberes. Os objetivos e propósitos das ciências não são científicos, são filosóficos e dependem de questões filosóficas. O cientista parte delas como questões já respondidas, mas é a filosofia quem as formula e busca respostas para elas. Assim, o trabalho da ciência pressupõe como condição o trabalho da filosofia, mesmo que o cientista não seja filósofo. No entanto, como apenas os cientistas e os filósofos sabem disso, a maioria das pessoas continua afirmando que a filosofia não serve para nada. Para dar alguma utilidade à filosofia, muitos consideram que é preciso determinar claramente o uso que se pretende ou que se pode fazer dela. Dizem então que, de fato, a filosofia não serve para nada se servir for entendido como possibilidade de fazer usos técnicos dos produtos filosóficos ou dar-lhes utilidade econômica, obtendo lucros com eles. Consideram também que a parte principal, mais importante da filosofia, nada tem a ver com as ciências e as técnicas. Para quem gosta dessa forma, o interesse da filosofia não estaria nos conhecimentos que ficam por conta da ciência, nem nas aplicações práticas das teorias que ficam por conta da tecnologia, mas nos ensinamentos morais ou éticos. A filosofia seria a arte do bem viver ou da vida correta e virtuosa, estudando as paixões e os vícios humanos, a liberdade e a vontade, analisando a capacidade de nossa razão para impor limites aos nossos desejos e paixões, ensinando-nos a viver de modo honesto e justo na companhia dos outros seres humanos. A filosofia teria como finalidade ensinar-nos a virtude, que é o princípio do bem viver. Essa definição da filosofia, porém, não nos ajuda muito, de fato. Mesmo para ser uma arte moral ou ética, ou uma arte do bem viver, a filosofia continua fazendo suas perguntas desconcertantes e embaraçosas. O que é o homem? O que é a vontade? O que é a paixão? O que é a razão? O que é o vício? O que é a virtude? O que é a liberdade? Como nos tornamos livres, racionais e virtuosos? Por que a liberdade e a virtude são valores para os seres humanos? O que é um valor? Por que avaliamos os sentimentos e as ações humanas? É assim, mesmo que disséssemos que o objeto da filosofia não é o conhecimento da realidade, nem o conhecimento da nossa capacidade para conhecer, mesmo que disséssemos que o objetivo ou objeto da filosofia é apenas a vida, moral ou ética, ainda assim o estilo filosófico e a atitude filosófica permaneceriam os mesmos, pois as perguntas filosóficas, o que, por que e como, permanecem. Se, por enquanto, deixarmos de lado os objetos com os quais a filosofia se ocupa, veremos que a atitude filosófica possui algumas características que são as mesmas, independentemente do conteúdo investigado. Essas características são: perguntar o que é, uma coisa, um valor, uma ideia, um comportamento. A filosofia pergunta qual é a realidade, qual é a significação de algo, não importa qual. Perguntar como é, uma coisa, uma ideia, um valor, um comportamento. A filosofia indaga como é a estrutura ou o sistema de relações que constitui a realidade de algo. Perguntar por que é uma coisa, uma ideia, um valor, um comportamento, porque algo existe. Qual é a origem ou a causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor, de um comportamento? A atitude filosófica inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia, as relações que mantemos com ele. Pouco a pouco descobre que essas questões pressupõem a figura daquele que interroga e que elas exigem que seja explicada a tendência do ser humano de interrogar o mundo e a si mesmo com o desejo de conhecê-lo e conhecer-se. Em outras palavras, a filosofia compreende que precisa conhecer nossa capacidade de conhecer, que precisa pensar sobre nossa capacidade de pensar. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. E o que é o pensar? Como é pensar? Por que é o pensar? A filosofia torna-se, então, um pensamento interrogando a si mesmo. Por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo, a filosofia se realiza como reflexão ou, seguindo o oráculo de Delfos, busca realizar o conhece-te a ti mesmo. A própria reflexão é empregada na física para descrever o movimento de propagação de uma onda luminosa ou sonora quando, ao passar de um meio para outro, encontra um obstáculo, retorna ao meio de onde partiu. É esse retorno ao ponto de partida que é conservado quando a palavra é usada na filosofia para significar o movimento de volta sobre si mesmo, o movimento de retorno a si mesmo. A reflexão filosófica é o movimento pelo qual o pensamento, examinando o que é pensado por ele,
volta-se para si mesmo como fonte desse pensado. É o pensamento interrogando-se a si mesmo ou pensando-se a si mesmo. É a concentração mental em que o pensamento volta-se para si próprio para examinar, compreender e avaliar suas ideias, suas vontades, seus desejos e sentimentos. A reflexão filosófica é radical, pois vai à raiz dos pensamentos. Não somos, porém, somente seres pensantes. Somos também seres que agem no mundo, que se relacionam com os outros seres humanos, com os animais, as plantas, as coisas, os fatos e acontecimentos. E exprimimos essas relações tanto por meio da linguagem dos gestos, como por meio de ações, comportamentos e condutas. A reflexão filosófica também se volta para compreender o que se passa em nós nessas relações que mantemos com a realidade circundante, para o que dizemos e para as ações que realizamos. Organiza-se em torno de 3 grandes conjuntos de questões. Porque pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos. Isto é, quais os motivos, as razões e as causas para pensarmos o que pensamos, dizermos o que dizemos e fazermos o que fazemos. O que queremos pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? O que queremos fazer quando agimos? Isto é, qual é o conteúdo ou o sentido que pensamos, dizemos e fazemos? Para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos? Isto é, qual a intenção, a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos? Essas 3 questões têm como objetos de indagação o pensamento, a linguagem e a ação, e podem ser resumidas em o que é pensar, o que é falar e o que é agir. E pressupõe a seguinte pergunta: o que pensamos, dizemos e fazemos em nossas crenças cotidianas constitui ou não um pensamento verdadeiro, uma linguagem coerente e uma ação dotada de sentido? Como vimos, a atitude filosófica dirige-se ao mundo que nos rodeia e aos seres humanos que nele vivem e com ele se relacionam. É um saber sobre a realidade exterior ao pensamento. Já a reflexão filosófica se dirige ao pensamento, à linguagem e à ação. São perguntas sobre a capacidade e a finalidade de conhecer, falar e agir próprias dos seres humanos. É um saber sobre o homem como ser pensante, falante e agente, ou seja, sobre a realidade interior aos seres humanos. As indagações fundamentais da atitude filosófica e da reflexão filosófica não se realizam ao acaso, segundo as preferências e opiniões de cada um de nós. A filosofia não é feita de achismos, nem é pesquisa de opinião à maneira dos meios de comunicação de massa. As indagações filosóficas se realizam de modo sistemático. O que significa isso? A palavra sistema vem do grego e significa um todo cujas partes estão ligadas por relações de concordância interna. No caso do pensamento, significa um conjunto de ideias internamente articuladas e relacionadas graças a princípios comuns ou certas regras e normas de argumentação e demonstração que as ordenam e as relacionam num todo coerente. Dizer que as indagações filosóficas são sistemáticas significa dizer que a filosofia trabalha com enunciados precisos e rigorosos, busca encadeamentos lógicos entre os enunciados, opera com conceitos ou ideias obtidos por procedimentos de demonstração e prova, exige a fundamentação racional do que é enunciado e pensado. Somente assim a reflexão filosófica pode fazer com que nossas crenças e opiniões alcancem uma visão crítica de si mesmas. Não se trata de dizer eu acho que, mas de poder afirmar eu penso que. O conhecimento filosófico é um trabalho intelectual, é sistemático porque não se contenta em obter respostas para as questões que se apresentam, mas exige que as próprias questões sejam válidas e que as respostas sejam verdadeiras, estejam relacionadas entre si, esclareçam umas às outras, formem conjuntos coerentes de ideias e significações, sejam provadas e demonstradas racionalmente. Quando alguém diz esta é a minha filosofia, ou isso é a filosofia de fulano ou de fulano, ou ainda esta é a filosofia da empresa, engana-se e não se engana ao mesmo tempo. Engana-se porque imagina que para ter uma filosofia basta alguém possuir um conjunto de ideias e princípios mais ou menos coerentes sobre todas as coisas e pessoas. Não se engana ao usar essas expressões porque percebe, ainda que confusamente, que há uma característica nas ideias e nos princípios que o leva a dizer que são uma filosofia. A ligação entre certas ideias e certos comportamentos, as relações entre essas ideias e certos comportamentos, as relações entre essas ideias e esses comportamentos como se tivessem alguns princípios que os unissem ou relacionassem. Ou seja, pressente-se que a filosofia opera sistematicamente, com coerência e lógica, que tem uma vocação para compreender como as coisas e os fatos aparecem de modo fragmentado e desconexo em nossa experiência cotidiana. E se relacionam, se conectam e se encadeiam num todo racionalmente compreensível.
Quando começamos a estudar a filosofia, somos logo levados a buscar o que ela é. Nossa primeira surpresa surge ao descobrirmos que não é ou não há apenas uma definição da filosofia, mas várias. A segunda surpresa ocorre quando percebemos que, além de várias, as definições não parecem poder ser resumidas ou reunidas numa só e mais ampla. Isso porque muitos, cheios de perplexidade, indagam, afinal, o que é a filosofia que nem sequer consegue dizer o que ela é? Uma primeira aproximação nos mostra pelo menos 4 definições gerais do que seria a filosofia. A visão de um mundo, de um povo, de uma civilização ou de uma cultura. Nessa definição, a filosofia corresponderia, de modo vago e geral, ao conjunto de ideias, valores e práticas pelos quais uma sociedade apreende e compreende o mundo e a si mesma, definindo para si o tempo e o espaço, o sagrado e o profano, o bom e o mal, o justo e o injusto, o belo e o feio, o verdadeiro e o falso, o possível e o impossível, o contingente e o necessário. Qual é o problema dessa definição? Por um lado, ela se parece com a noção de minha filosofia, a filosofia da empresa. Por outro, ela é tão genérica e ampla que não permite, por exemplo, distinguir entre filosofia e religião, filosofia e arte, filosofia e ciência. Na verdade, essa definição identifica filosofia e cultura, pois esta é uma visão de mundo coletivo que se exprime em ideias, valores e práticas de uma sociedade determinada. A definição, portanto, não consegue se acercar da especificidade do trabalho filosófico, por isso não podemos aceitá-la como definição da filosofia, mas apenas como uma expressão que contém ou indica alguns aspectos que poderão entrar nessa definição. Sabedoria de vida. Nessa definição, a filosofia é identificada com a atividade de algumas pessoas que pensam sobre a vida moral, dedicando-se à contemplação do mundo e dos outros seres humanos para aprender e ensinar os outros a controlar seus desejos, sentimentos e impulsos e a dirigir sua vida de modo ético e sábio. A filosofia seria uma escola de vida, uma arte do bem viver. Seria uma contemplação do mundo e dos homens para nos conduzir a uma vida justa, sábia e feliz, ensinando-nos o domínio sobre nós mesmos, sobre nossos impulsos, desejos, paixões. Essa definição, porém, nos diz de modo vago o que se espera da filosofia, sabedoria interior, mas não o que é e o que faz a filosofia, e por isso também não podemos aceitá-la, mas apenas reconhecer que nela está presente um dos aspectos do trabalho filosófico. O esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. Essa definição atribui-se à filosofia a tarefa de conhecer a realidade inteira, provando que o universo é uma totalidade, algo estruturado, ordenado por relações de causa e efeito, e que essa totalidade é racional, ou seja, possui sentido e finalidade compreensíveis ao pensamento humano. Os que adotam essa definição precisam começar distinguindo entre filosofia e religião, e até mesmo opondo uma a outra, pois ambas possuem o mesmo objeto, compreender o universo. Mas a primeira o faz por meio do esforço racional, enquanto a segunda por meio da confiança, da fé numa revelação divina. Ou seja, a filosofia procura discutir até o fim o sentido e o fundamento da realidade, enquanto a consciência religiosa se baseia no dado primeiro e inquestionável, que é a revelação divina, objeto de fé indemonstrável pela e para a razão humana. Pela fé, a religião aceita princípios indemonstráveis e até aqueles considerados irracionais pelo pensamento, enquanto a filosofia não admite a indemonstrabilidade e a irracionalidade de coisa alguma. Pelo contrário, o pensamento filosófico procura explicar e compreender mesmo o que parece racional e inquestionável. No entanto, essa definição também é problemática porque dá à filosofia a tarefa de oferecer uma explicação e uma compreensão totais do universo, elaborando um sistema universal, mas sabemos hoje que essa tarefa é impossível. É verdade que, nos seus primórdios, a filosofia se apresentava como uma explicação total sobre a realidade, isto é, sobre a natureza física e sobre os seres humanos, pois ela não só viera substituir a explicação religiosa, como também constituiu o conjunto de todas as ciências teóricas e práticas. Não havia distinção e separação entre filosofia e ciência, dos primórdios, né? No entanto, há, nos dias de hoje, pelo menos 2 limitações principais a essa pretensão totalizadora. Em primeiro lugar, a filosofia e as ciências foram se separando no decorrer da história. E o saber científico se dividiu, ganhou autonomia, em vários saberes particulares, cada qual com seu campo próprio de investigação e de explicação de um aspecto da realidade. Em outras palavras, a filosofia compartilha a explicação da realidade com as ciências e as artes, pois cada uma delas define um aspecto no campo da realidade para estudo, no caso das ciências, e para expressão no caso das artes, não sendo admissível que haja uma única disciplina teórica que possa abranger sozinha a totalidade dos conhecimentos, o conhecimento total do universo. Em segundo lugar, porque a própria filosofia já não admite que seja possível um único sistema de pensamento que ofereça uma única explicação para o todo da realidade, pois esta permanece aberta e convida a múltiplas perspectivas de conhecimentos e interpretações. Por isso, essa definição também não pode ser aceita, embora contenha aspectos importantes da atividade filosófica.
Fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Fundamento é uma palavra que vem do latim, significa uma base sólida, ou um alicerce sobre o qual se pode construir com segurança. Do ponto de vista do conhecimento, significa a base ou o princípio racional que sustenta uma demonstração verdadeira. Sob esta perspectiva, fundamentar significa encontrar, definir e estabelecer racionalmente os princípios, as causas e condições que determinam a existência, a forma e os comportamentos de alguma coisa, bem como as leis ou regras de suas mudanças. Teoria vem do grego, no qual significa contemplar uma verdade com os olhos do espírito, isto é, atividade puramente intelectual de conhecimento. Desse ponto de vista, uma fundamentação teórica significa determinar pelo pensamento, de maneira lógica, metódica, organizada e sistemática, o conjunto de princípios, causas e condições de alguma coisa, de sua existência, de seu comportamento, de seu sentido, de suas mudanças. Como vimos anteriormente, crítica também é uma palavra grega que significa a capacidade para julgar, discernir e decidir corretamente. O exame racional de todas as coisas sem preconceito e sem pré-julgamento, e a atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento, uma obra artística ou científica. A fundamentação crítica significa examinar, avaliar e julgar racionalmente os princípios, as causas e condições de alguma coisa, sua existência, seu comportamento, seu sentido, suas mudanças. Como fundamentação teórica e crítica, a filosofia ocupa-se com os princípios, as causas e condições do conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro, com origem, a forma e o conteúdo dos valores éticos, políticos, religiosos, artísticos e culturais, com a compreensão das causas e das formas da ilusão e do preconceito no plano individual e coletivo, com os princípios, as causas e condições das transformações históricas dos conceitos, das ideias, dos valores e das práticas humanas. Nessa condição, a filosofia se volta para o estudo das várias formas de conhecimento, percepção, imaginação, memória, linguagem, inteligência, experiência, reflexão e dos vários tipos de atividades interiores e comportamentos externos dos seres humanos como expressões da vontade, do desejo e das paixões, procurando descrever as formas e os conteúdos desses modos de conhecimento e desses tipos de atividade e comportamento como relação do ser humano com o mundo, consigo mesmo e com os outros. Para realizar seu trabalho, a filosofia investiga e interpreta o significado de ideias gerais como realidade, mundo, natureza, cultura, história, verdade, falsidade, humanidade, temporalidade, espacialidade, qualidade, quantidade, subjetividade, objetividade, diferença, repetição, semelhança, conflito, contradição, mudança, necessidade, possibilidade, probabilidade. A atividade filosófica é, portanto, uma análise, uma reflexão e uma crítica. Essas três atividades são orientadas pela elaboração filosófica de ideias gerais sobre a realidade e os seres humanos. Portanto, para que essas três atividades se realizem, é preciso que a filosofia se defina como busca do fundamento, princípios, causas e condições e do sentido, significação e finalidade da realidade em suas múltiplas formas, indagando o que essas formas de realidade são, como são e por que são, e procurando as causas que as fazem existir, permanecer, mudar e desaparecer. A filosofia não é ciência, é uma reflexão sobre os fundamentos da ciência, isto é, sobre procedimentos e conceitos científicos. Não é religião, é uma reflexão sobre os fundamentos da religião, isto é, sobre as causas, origens e formas das crenças religiosas. Não é arte, é uma reflexão sobre os fundamentos da arte, isto é, sobre os conteúdos, as formas, as significações das obras de arte e do trabalho artístico. Não é sociologia nem psicologia, mas é a interpretação e avaliação crítica dos conceitos e métodos da sociologia e da psicologia. Não é política, mas a interpretação, compreensão e reflexão sobre a origem, a natureza e as formas do poder e suas mudanças. Não é história, mas reflexão sobre o sentido dos acontecimentos enquanto inseridos no tempo e compreensão do que seja o próprio tempo. O filósofo alemão Immanuel Kant considerou que as indagações fundamentais da filosofia são: o que podemos saber? É a pergunta sobre o conhecimento, isto é, sobre os fundamentos do pensamento em geral e do pensamento científico em particular. O que podemos fazer? É a pergunta sobre a ação e a expressão humana, isto é, sobre os fundamentos da ética, da política, das artes, das técnicas e da história. O que podemos esperar? É a pergunta sobre a esperança de uma outra vida após a morte, isto é, sobre os fundamentos da religião. Então, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer os 379 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que, hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando a sua visualização, o seu like, o seu dislike e os seus comentários.
Eu quero agradecer também aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Vamos chegar a Flamengo, bicampeão da Libertadores, heptacampeão brasileiro, é isso aí. Hasta lá, vista, até a próxima.